Então, tentei fazer a gravação ao vivo, mas não foi possível, então tive que fazer uma gravação. Estou fazendo aqui a leitura para previsão de tecnologia quanto a 2021 para o Brasil e para o mundo. Eu vejo aqui que haverá um problema muito sério no Brasil, que haverá ruína dessa estrutura medieval não, mas muito atrasada no Brasil, de importar tudo da China. Isso vai custar muito caro, não só para o Brasil, para vários países do mundo, que vai ser diabólica a situação dos países que a maioria do mundo que precisa importar as coisas da China, pois as coisas vão começar a encarecer muito. Ainda assim, continuariam a ser as mais baratas do mundo, as produções mais baratas do mundo, só que, no entanto, o lobby criado vai sair mais caro do que os produtos em si. Então isso está começando a ficar pesado para essa arquitetura mundial tirânica da China, dominando a parte tecnológica. E vai ser diabólico o resultado disso, não só para o Brasil, mas para vários países que dependem muito das importações da tecnologia chinesa. O preço disso vai ficar muito caro. Por certo, essa mesma situação onde nos encontramos agora, onde comprar tudo da China era mais barato e tinha uma variedade, e tem uma variedade enorme de produção lá, principalmente na parte de tecnologia. Isso gerou um sucesso agora da presidência atual, que é conservadora, em detrimento das outras desorganizadas esquerdopatas, que é muito mal organizadas, muita mentira, que o preço está chegando agora. Só que esse problema do atraso tecnológico não é problema nem do Lula, nem da Dilma apenas. Eles são apenas cartas desse baralho de atraso tecnológico brasileiro. Pois desde os anos 80, aquela visão que foi iniciada nos anos 60, com muita qualidade, se formou grandes polos industriais no Brasil que atendiam a demanda. Por certo, nos anos 80 mostraram que eles precisavam se atualizar, estavam atrasadíssimos e era necessário então abrir para o comércio exterior, mas não escancarar as portas. O preço disso é agora, está agora nos nossos as nossas mãos, para termos que lidar com essa situação onde o aumento do custo na China todo mundo vai ter que pagar. Ninguém está preocupado com isso, acha que vai ficar tudo igual, tudo barato, mas não vai ficar não. E o que pode parecer facilitado com essa gama de shoppings virtuais, como por exemplo o Wish, como por exemplo a Amazon.com, e outras também, com várias formas de comercialização online, que facilitou muito a importação para o Brasil. Isso vai chegar num certo ponto onde a falta dessa produção doméstica no Brasil vai começar a causar instabilidades, pois o nível de técnicos capacitados para tecnologia de ponta, fora dos âmbitos de necessidade pública, como por exemplo energia, como por exemplo matérias-primas e exploração delas, aí alimentos, principalmente no Brasil, em alimentos é sensacional, não só na produção de matéria-prima, como na produção de alimentos também. Isso tá de ponta, mas
Fora isso, quando já tratamos de tecnologia para uso individual, uso empresarial também, já está ficando muito caro aqui e que esse impasse tá, vai causar um transtorno geral. Só que isso não vai ser só para o Brasil aqui no ano de 2021, vai ser geral, o mundo inteiro vai ficar numa bica de sinuca por essa dependência sobre os produtos chineses, a tecnologia chinesa, sabe? E não é só no Brasil, não, é uma coisa geral, geral mesmo. Vai ter uma indolência de curto prazo, pelo menos no começo de 2021. As pessoas ainda tentarão se enganar de que, não, isso não vai ter impacto no Brasil, essa dependência da China é normal, todos os anos foram assim, continuará sendo assim. Não, vai mudar a estrutura que está a coisa. Depois, só importávamos da China porque eles vendiam os produtos mais baratos e com uma qualidade razoável, a ponto de substituírem os, entre aspas, originais, estrangeiros, que eram muito caros. Sim, isso fez com que a maioria das indústrias nativas de países mais desenvolvidos quebrassem. Assim, era o orgulho. Ixi, isso vai ficar até o final do ano. Não, só no final do ano que as autoridades se preocuparão com esse buraco que tem tecnológico no Brasil, que que foi estruturado para dependermos exclusivamente da China. Em outubro, novembro, vai cair uma dor de cabeça enorme. E não vai mudar nada esse ano. Vai continuar todo mundo dependente da China. O desenvolvimento tecnológico vai ser o que a China quiser e fabricar. Porém, tem aqui saindo algumas coisas que estão fora desse domínio chinês. Ou seja, quando você fala em domínio chinês, você fala na, na maioria da tecnologia, não a tecnologia de ponta, mas uma tecnologia suficientemente alta para sobreviver no mercado. Mas nem por isso ela é tecnologia de ponta. Ou seja, é, os países mais desenvolvidos do primeiro mundo, que goste ou não, apesar de sermos uma fonte de comida para o mundo, tecnologicamente nós somos quarto mundo. Nós temos uma. Quer dizer, não somos quarto mundo, somos terceiro mundo, graças a grandes avanços, principalmente na área da agricultura que o Brasil tem, mas fora isso, o nível industrial é um nível mundial normal, porque a maioria das indústrias são obrigadas a importar tudo do exterior para produção. E mas o impacto no capital geral também vai ser federal, com esse aumento do custo na China dos produtos chineses. Vai ser complicado porque o patriotismo não existe mais na tecnologia, é tudo chinês, certo? Até os próprios americanos que tentavam manter um patriotismo lá, tentar incentivar as indústrias americanas, eles não tiveram como concorrer. O orgulho não põe prato na mesa, então quando eles tiveram que parar de exportar, e o mercado americano passou por algumas crises recentemente, fez com que as indústrias lá não tivessem condições de se manter muito tempo. A não ser as que estivessem trabalhando em especulações ou commodities, por exemplo, como o Brasil. Esse domínio é um domínio que não é apenas chinês. Tem gente que quer manter a China, que está lucrando muito com a China. Afinal, a China não é só dos chineses mais. Por mais que tenham milhões e milhões de chineses pelo mundo, inclusive chineses muito ricos mesmo, ainda assim existem outras pessoas que também mexem as peças nesse xadrez. E não são só chineses. Tem gente por trás que quer manter isso assim. Só que isso vai sair muito caro para essas pessoas. Porque não tá, eles não conseguem mais manter o nível de custos
e vai ser o mundo que vai pagar. O nível de custos baixos que eles tinham, e vai ser o mundo que vai ter que cobrir esse rombo lá na China. Esse ano de 2020, eles ganharam muito com a pandemia que eles inventaram e distribuíram a ideia para o mundo. Muito, muito, muito dinheiro. E justamente por não ter cura, eles ficaram ganhando dinheiro vendendo coisas não que não, primeiro que não funcionavam, que, por exemplo, vendia para o Brasil, para várias partes do mundo, vendiam para o governador do estado de São Paulo, vendiam respiradores, negociando com editoras. Então, note-se aí que eles queriam mesmo ganhar muito dinheiro. Então, estamos numa situação de transição de tecnologia. Haverão uma coisa que está meio fora da linha, da curva de comercialização dos tradicionais administradores, que só focam nos tecnologia como recursos tradicionais. Existe a tecnologia dos motores elétricos que cresce muito a cada ano, pois não é apenas a independência do combustível que os torna convidativos, mas de fato isso, o que é convidativo para uns é ofensivo para outros, pois você, por exemplo, você tem que carregar uma, digamos um aparelho para uma serradora, né, para você podar árvores, que funcione com base de energia elétrica, e você tem que deixar um aparelho fora de atividades por 2 horas para carregar ou mais. Isso faz com que comprometa a lucratividade do empreendimento. Então, o que é benefício para uns pode ser, no caso, um certo peso para outros, quando poderia substituir, simplesmente colocar combustível e voltar até o aparelho funcionando normalmente. Então, esse é apenas um exemplo. Claro que as pessoas logo pensam em veículos elétricos, mas no Brasil isso ainda é inviável. Por certo, diante a tantos blackouts de energia que caem em várias regiões por causa de um momento ou outro, no ano de 2021, no Brasil, surgirão recursos novos que poderão se adequar à necessidade mundial muito mais do que à necessidade brasileira. Como, por exemplo, a geração de energia elétrica em veículos em trânsito. Sim, são inovações que eu vejo aqui que realmente existem e não são cientistas universitários. Na universidade eles só ensinam o comum, o que todos devem saber, padronizar tudo, mas a inventividade no Brasil é nula. Tanto, veja, por exemplo, as, a, os direitos de novas tecnologias criados por brasileiros. É quase nulo, porque as universidades aqui elas não querem isso, eles querem que as pessoas falem a mesma coisa com palavras novas, então eles não inventam nada. É, é muito, é muito difícil produzir qualquer tecnologia no Brasil, pois os intelectuais aqui são um conto de fadas, são mais voltados a artes, a intempéries onde pode deixar a fantasia sobrepor sobre a realidade. E assim ficou a maioria. Na administração, por exemplo, o Brasil tem que portar, na maioria das vezes, profissionais com qualidade e também não se adequam ao perfil brasileiro. Então, nesse caso, para criar essas novidades, são técnicos que trabalham continuamente com uma área ou outra que passarão a criar novas tecnologias. Pessoas muito inteligentes, só que por não possuírem ensino acadêmico, títulos e afins, são boicotados por empresas.
Só que esses passarão poucos, mas uma dúzia de casos no máximo no ano de 2021. Não, uma dúzia é muito, nem meia dúzia. Nem meia dúzia de casos de inovações que serão feitas por brasileiros. Talvez as mídias paralelas, não a extrema mídia, divulgue isso, porque a extrema mídia ela quer mais ver o pânico, ver a desgraça aqui, aquele perfil aqui agora como domínio. Ou um monte de fofoqueiros também, né? Que jornalismo nesse país quase que não existe mais. É tudo bando de fofoca. Só quando muito alguns comentaristas que agem de forma independente. Quando as próprias empresas focam mais em serem servientes aos interesses de quem ganha com isso. Não vou dizer uma ou outra, mas todas que seguem esse jornalismo pueril, condenatório, modelo aqui agora, como base no jornalismo, ignoram qualquer avanço brasileiro. Existem alguns programas assim técnicos que são quase o perfil de séries, mas no Brasil eles não têm apesar de serem feitos por terceiros na maioria, as emissoras não têm interesse nenhum em criar um público intelectualmente estabelecido para questionar as coisas. Então eles só fazem reprise, mais reprises e realmente não existe essa colaboração das mídias fixas, por assim dizer, que são alguns canais de telecomunicações ou canais de rádio, por exemplo, para divulgarem inovações. Eles querem só fazer fofocas ou passar informações sem utilidade alguma. E, por incrível que pareça, eles acham que eles estão ganhando dinheiro com isso, apesar da decadência nas arrecadações. Bom, e então, em suma, aqui, o mundo em si continuará escravo da China. Haverá um, gente que continuará submetendo, pelo menos até abril, até julho, cegamente continuar mantendo as mesmas tradições de importar tudo da China, até que lá em julho, agosto, aí será cobrado dessas empresas a redução dos custos em alguns produtos que ainda são montados no Brasil, mas o custo disso tudo, de tanta imprudência administrativa para importar tudo da China na tecnologia, não é exclusivo do Bolsonaro, mas esse custo vem desde os anos 80, ok? Desde o Sarney, que com aquela ideia absurda de fechar o país para importar tecnologia, quando abriu, escancarou as portas a ponto de quebrar todo mundo. Então, desde que o Collor fez aquilo, daquele jeito imprudente, fez a coisa certa do jeito imprudente. Aí, né, começou com aquele plano lá do plano cruzado. Não foi cruzado, foi aquele plano que segurou o dinheiro de todo mundo na poupança. Foi uma catástrofe, né? Houveram muitos suicídios também, que são um pouco comentados nas mídias, mas foi uma catástrofe geral. Só que o custo disso, de escancararem as portas do Brasil para encherem de produtos chineses e outros, antes não eram só chineses, haviam de outras origens. E essa aldeia global que foi instalada nos anos 90 com o Collor, ela tem um preço muito caro que passa a ser pago o ano que vem, de 2021. Isso vai sair caro e se não começarem a se adotar políticas de proteção para a produção local, sobretaxando os concorrentes nesses segmentos, nenhum país vai conseguir se manter. Não é só o Brasil, nenhum país. Pois a tirania chinesa, ela não pode mais continuar do jeito que está.
tudo bem, eles têm que exportar muito, tem uma parque industrial enorme, maravilha, sabe? Agora, inclusive até para os governos mesmo poderem reduzir os custos para os habitantes, para que o fechamento das importações não aumente muito o custo da sobrevivência dos seus habitantes. Pois quando tem muita produção local, tem que ser protegida, o segmento tem que ser protegido para que o emprego se mantenha sem, sem comprometer o emprego e também auxiliando também o investimento em educação. É que aqui nós brasileiros estamos muito acostumados a uma educação oriunda de uma base é, pública, até 20 anos atrás, de uma extrema qualidade, extrema mesmo, principalmente as melhores escolas públicas, mas a partir do ano 2000, o custo disso já não se manteve sustentando a si mesmos. Então, se não começarem a olhar uma visão mercadológica, pragmática da educação, de que ela precisa existir para atender às necessidades do mercado, não títulos e ostentações e concursos. Isso é provisório, não é uma conquista definitiva. Então, as conquistas definitivas são a melhora da capacitação dos profissionais. Então, aí os cursos técnicos vão ser talvez uma grande fonte para incentivar essas invenções feitas de forma precária no início, mas depois mostrarão ter grandes, grandes valores a serem relacionados. Aqui, por exemplo, como eu falei, a falta de energia, constantes blackouts que acontecem aqui no Brasil, pois quando tem uma chuva um pouco pior, pois o sistema de redes elétricas aqui é muito sensível às intempéries climáticas. Isso não é exclusividade do Brasil, pois às vezes acontecem as mesmas coisas no exterior também. Não com tanta constância, mas acontece também. Então, o que acontece lá para que está sendo incentivado, que é a geração de energia doméstica, para que as pessoas ativem as indústrias de tecnologia nos próprios países, seja mesmo importadora da China ou indústrias próprias. Existe inclusive até organizações que se fazem para comercializar a energia produzida em locais como condomínios, por exemplo. Então isso é muito importante para considerarmos essa aplicação no Brasil também. Qual seria a viabilidade e interesse de condomínios colocarem, por exemplo, geração de energia solar nos tetos dos imóveis, mesmo que fosse comprometer um pouquinho a estética desses imóveis, os ganhos e valorização do patrimônio são muito elevados. E isso precisa ser considerado mais, porque o impacto não vai ser apenas de benefício aos habitantes locais. Por exemplo, digamos que um condomínio seja próximo de uma empresa e a maioria trabalha nessa empresa. Ou seja, o uso de energia fica mais focado fora do horário comercial. Assim, existe uma geração de energia tão grande que, conforme as baterias para guardar a energia produzida nesses locais, nesses condomínios, seria muito convidativo a comercialização do excesso. Então, passa a ser lucrativo, mais do que valioso. Para quem entende pouco de imóveis, entende que ganhar dinheiro com a produção de energia, além de valorizar o próprio imóvel, passa a ser, por ser ecologicamente correto, energia solar, ele passa a ser lucrativo também. Então, quando eu poderia reduzir o custo de condomínios, por exemplo, poderia ser abatido direto no custo. Então, antes de ser dividido pelos moradores, uma porcentagem de 10 a 20% do custo total poderia ser abatida pela produção da energia total.
que foi vendida para a rede. Então, automaticamente as redes públicas que receberiam a energia desses condomínios financiariam o próprio condomínio para os habitantes. Então, é um investimento duplamente válido, que quase ninguém considera isso. Sim, é caro, mas é um investimento. Tudo tem investimento. O que não é investido é roubado, e roubado não é propriedade de ninguém. Deve ser devolvido aos proprietários. Assim, nesse caso, vai cair o pessoal não tá dando, o pessoal só considera o que sai na televisão, cotação da soja, cotação de milho, arroz, alimentos em geral, que são os commodities como conhecemos no mercado, mas a tecnologia vai ser diabólica, o custo da tecnologia vai ser diabólico ano que vem. As coisas vão subir muito o valor, 20 a 30% pelo menos, e acima do poder aquisitivo brasileiro, ok? Então temos que ficar muito atentos que é urgente a capacitação de brasileiros em cursos técnicos para começarem a abrir novas oportunidades aqui. Da mesma forma como as Forças Armadas produzem técnicos de excelentíssima qualidade, isso não pode ficar recluso mais às universidades militares, seja da Força Aérea, seja da Marinha, ou dos militares mesmo. Todos esses setores acadêmicos universitários de extrema qualidade, eles precisam também pegar técnicos, e a emitividade dos brasileiros, que é extrema, é muito boa, apesar de não termos uma educação que gere isso, profissionais não, mas técnicos de altíssima qualidade para isso, ou não se desenvolva quantidade suficiente para isso, pois afinal não é só no Brasil que temos esse problema, mas só saem desse marasmo da falta de técnicos países que investem em cursos técnicos, como por exemplo a Alemanha, Portugal e Itália também tem cursos técnicos bons. França, eu não estou ao certo se pega muitos cursos técnicos. É isso. Então, continuando, esse que é o ano de 2021, vai ser muito, muito preocupante, pois essa dependência da China vai ser diabólica para o Brasil e para o mundo também. E por mais que algum incentivo tenha sido feito agora, desde 3 anos para cá, para o desenvolvimento de transportes elétricos, isso abriu muitas oportunidades de emprego em países que não a China. Sim, a China também tem potenciais produtores de veículos lá, de qualidade também. Mas os outros países ainda têm a possibilidade de produzirem produtos veículos, por exemplo, pelo menos veículos de qualidade, a ponto de relocarem a mão de obra de técnicos de qualidade que não estavam relocados, pois a crise nos veículos a combustível não vai chegar ao nível tecnológico do avanço que já tem os veículos elétricos. Eles têm limites, sim, os limites das baterias estão cada vez mais sendo superados, a ponto de, em breve, no máximo, não posso dizer precisamente em que ano, mas em alguns anos, os limites de consumo, por o equivalente a, entre aspas, um tanque cheio de um veículo, ou a bateria cheia do veículo, fará com que o custo de um veículo elétrico, por mais que seja um pouco maior do que o veículo a combustível, seja infinitamente mais barato. A questão de manutenção, questão de... Porque poucas pessoas entendem o quanto que um veículo a combustível
tem um desgaste muito mais acelerado do que um veículo elétrico. Então, você tem um veículo elétrico, desde que você mantenha ele com manutenção, devida manutenção, a durabilidade dele é pelo menos 2 vezes ou 4 vezes mais do que o veículo a combustível. E a bateria, que era a parte mais sensível dos veículos elétricos, já existem empresas que chegam até 1 milhão de milhas com a bateria, ou seja, uma performance incrível que veículo nenhum conseguiria com um veículo a combustível. Assim, estamos numa transição para uma tecnologia mais segura no resto do mundo, mas o Brasil ainda está muito atrasado quanto a isso. Só que as pessoas, as mídias, tanto as pró-Bolsonaro quanto as anti-Bolsonaro, né, as extremas mídias, nenhuma está preocupada com o Brasil, está mais preocupada com as fofocas disso ou daquilo. Eles não comentam o quanto que isso vai custar o emprego de muitos brasileiros que ainda trabalham nesses segmentos industriais, de veículos, de tecnologia, que tem empresas brasileiras de altíssima qualidade, que produzem material de uma tecnologia razoável e que vão ser simplesmente varridos do mercado, mesmo importando da China, porque vai ter um problema sério que vai aumentar o custo da China. Então vai ser diabólico o mundo inteiro dependente deles. E não vai ter opção. Em resumo, é isso. Ok? Vou me estender mais. Peço desculpa de ter demorado tanto, mas desejo a todos e todas um ótimo 2021. Abraço a todos.